Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Ontem nós fizemos a introdução de uma nova lição, conduzindo o filho à salvação. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico: pais, os maiores responsáveis. A responsabilidade de levar os filhos até Deus é dos pais. Por isso que Provérbios diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Então a responsabilidade toda é dos pais, levar os filhos até Cristo. Então, nós vamos ver que Deus nos dá um lembrete, ou melhor, Deus deu um lembrete ao povo hebreu, lá quando tirou o povo hebreu do Egito para a terra prometida. Em Êxodo, ele dá os 10 mandamentos. E depois, em Deuteronômio capítulo 6, Moisés repete os 10 mandamentos para que aquelas famílias que estavam ali, os seus pais, ensinassem a vida dos filhos. E é isso que nós vamos ver através deste lembrete, a responsabilidade dos pais de levar os filhos à salvação. Então depois Deus fez Moisés repetir os 10 mandamentos que ele deu ao povo, descrito no livro de Êxodo, para que por meio deles todos pudessem temer ao Senhor e cada um ensinar os seus filhos e netos. Então você vê, Moisés repete os 10 mandamentos ao povo, e os pais, ouvindo esta repetição, ia trazer à memória o que eles haviam aprendido da geração passada, dos seus pais, e pudessem ensinar os seus filhos, e os seus filhos a geração vindoura. Então você vê um processo de ensino e de educação, de levando o filho até a presença de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então você vê que a ordem é uma realidade, inculcar no coração dos filhos. Mas, na prática, o que é inculcar para os pais cristãos? O que é para você que crê em Deus, que crê em Cristo Jesus? O que é inculcar na vida, na mente, no coração dos seus filhos a palavra de Deus? Nós vamos ver que significa que cada pai deve, primeiro, ensinar com persistência os filhos a amarem a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Então, para que os pais possam inculcar isso no coração dos filhos, primeiramente ele tem que ser exemplo disso, viver realmente isso. E assim ele vai falar ao coração dos filhos, inculcando no coração deles esse dever de amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, como está descrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então é isso que nós temos que inculcar no coração dos nossos filhos. E através disso eles vão ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, e serem salvos dos seus pecados e das suas escolhas erradas. Segundo, inculcar é repetir, repetir e repetir aos filhos os mandamentos e as verdades de Deus, até que gravem dentro do seu coração e na sua mente, para que eles possam também colocar em prática esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E isso fica bem claro em Deuteronômio capítulo 6, de 7 a 9. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos.
e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então você vê repetir, 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 para que os filhos possam gravar dentro do coração deles e viver isso de uma intimidade com Deus, passando isso para a geração vindoura. Terceiro, demonstrar pelo exemplo de vida um profundo amor a Deus, até que os filhos assimilem na própria consciência. Então não adianta você falar se você não vive isso. Você tem que falar do amor de Deus e amar a Deus, sendo exemplo para os seus filhos, e eles verem isso numa vida de realidade na nossa vida, na nossa conduta, não só no nosso falar, mas na nossa conduta e nas nossas atitudes. E isso fica claro em Deuteronômio capítulo 6, verso 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Então você vê que os pais foram exemplo para aqueles pais que estavam ouvindo a réplica dos 10 mandamentos. E Deus fala para eles, atenta em os cumprires, ou seja, seja padrão para os seus filhos, seja padrão para a geração vindoura, para que eles possam também entender e aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E assim serem salvos dos seus pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Quando nós estamos no pecado, estamos separados de Deus. E para termos vida com Deus, nós temos que ser salvos. E salvos mediante a fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Para quem foi dada a ordem de inculcar na mente dos filhos? Para quem? Não foi para a igreja, não foi para pastor, não foi para tios, irmãos, foi dado diretamente para os pais. Olhando para o texto, é nítido que a ordem dada de inculcar o amor no coração dos filhos foi dada por Deus, diretamente por Deus, para o pai e para a mãe. Intransferível, podendo estender, sim, aos avós, mas a responsabilidade é intransferível, é do pai e da mãe de levá-los até Deus. E isso fica claro em Deuteronômio 6:2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então você vê, a ordem é dada ao pai, ao filho e ao filho de teu filho. Pais, avós, e assim passando de geração em geração, para que todos aprendam que a salvação está em Deus e não há outro lugar. Então nós temos que levar os nossos filhos, inculcar na mente deles a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. O que estamos ensinando aos filhos nos dias de hoje? O que você tem ensinado aos filhos de hoje? Aos teus filhos? Há um tempo atrás, trabalhando na casa de recuperação lá na cidade de Uberaba, um dos internos disse: pastor, a geração que foi ensinada pelos pais a dançarem na boquinha da garrafa, uma boa parte hoje, com 13 e 14 anos, estão grávidas. Essa é uma pergunta que você tem que responder para Deus. O que você está ensinando para os seus filhos? Um viciado em droga que estava ali se tratando, ele chegou a essa conclusão e compartilhou isso comigo. Então, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos na infância vai impactar a vida dele durante a sua vida. Então, nós temos que ensinar o que a palavra de Deus ensina. Pense, você está inculcando os princípios bíblicos no coração dos seus filhos? É isso que você está ensinando
princípios bíblicos para a vida dos seus filhos, tem levado eles à igreja, tem orado com eles, tem lido a palavra de Deus com eles, tem sido exemplo de amor a Deus para eles. Você tem mostrado o quanto você ama a Deus? Como que eu posso demonstrar que eu amo a Deus? Obedecendo a palavra, congregando, buscando a igreja, buscando a palavra do Senhor, ensinando isso de fato e de verdade. Terceiro, orando e meditando na palavra de Deus com eles. Então é isso que nós temos que inculcar na vida dos nossos filhos. O erro vai fazê-los a errar cada vez mais. Se você ensinar tudo quanto é errado, ele vai aprender, ele vai fazer coisas piores. Crianças não foram feitas para se vestirem iguais adultos e nem se portar como adultos. Criança tem que viver da maneira dela, adolescentes da maneira deles, jovens da maneira deles. Mas todas essas faixas etárias têm que aprender a ter um temor a Deus, aprender a amar a Deus. E quem que vai ensinar isso? A responsabilidade é sua, como mãe, como pai. Então viva como verdadeiros pais, ensinando a palavra de Deus. Assuma a responsabilidade de inculcar em seu filho o amor de Deus. Pegue isso de fato e de verdade e viva isso. Ensine com persistência. Enfatize a importância deste amor. Seja o exemplo de amor constante e intenso a Deus, até que seu filho assimile e deseje amar o Senhor, assim como você ama. Agora, se você não ama a Deus, aí está o grande perigo. Então, queridos, nunca é tarde de buscar a Deus. Se você pode, comece agora a amar a Deus, a buscar a Deus, a ler a palavra de Deus e a ensinar a vida dos seus filhos. E assim, Deus vai restaurar a casa, Deus vai restaurar a família e fortalecer em todos os momentos. Seja você a fonte de inspiração para seus filhos de buscar, servir e amar a Deus de todo o coração e de toda a tua força e de toda a tua alma. E assim a sua família será totalmente abençoada. O que é que nós aprendemos hoje? Os maiores responsáveis de ensinar os filhos a salvação, de levar os filhos a Deus, é sua pai, é sua mãe. O lembrete de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Na prática, o que é inculcar? É ensinar, falando e testemunhando. Para quem foi dada a ordem de inculcar? A você pai, a você mãe. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos de hoje? Você tem que ter a resposta. Que Deus te dê sabedoria para ensinar os teus filhos no caminho em que deve andar. Pois quando ele for moço, jamais se desviará da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Aplica esta palavra em cada coração, ó Pai, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Sustenta cada família, ó Pai, dando sabedoria, dando entendimento, dando persistência, restaurando, Senhor Deus, a vida do esposo, da esposa, dos filhos, para que a família seja um altar do Senhor, glorificando e exaltando a Ti em espírito e em verdade. Ó Deus maravilhoso, coloque a Tua mão sobre todos os enfermos, abençoa, ó Pai, todos os trabalhadores e aqueles que não têm trabalho, Pai. Abra as portas para que possam levar o sustento para o seu lar. Liberta os nossos filhos, ó Pai, e a todos que estão acorrentados pelos vícios das drogas ou de qualquer outra coisa. Liberta-os, ó Pai, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor Deus, a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.